Paz do Senhor, povo de Deus, é com muita alegria que o Vocal Renascer está aqui para dar início a esta série que vai ser abençoadora e edificante para a sua vida, série Vida e Ministério. O objetivo desta série é conhecer pessoas cujo atenderam o chamado de Deus em suas vidas e vão estar aqui conosco para compartilhar as suas vivências reais, as suas experiências, e eu tenho certeza que vai ser edificante tanto para nós que vamos estar aqui pessoalmente, como também para a sua vida que vai estar também nos assistindo. Isso, e já queremos convidar você para assistir essa série pelo YouTube, canal Vocal Renascer IPDAJF, e também pelo nosso Instagram, re_nascer_vocal. Deus abençoe. Nos acompanhe e fique ligadinhos, porque Deus, com certeza, Ele vai despertar no seu coração o real chamado que Ele tem na sua vida. E é com muita alegria que nós estamos aqui com o pastor da nossa igreja Pentecostal Deus e Amor, da cidade de Juiz de Fora, setorial Juiz de Fora, o nosso pastor Ivan Fortecamp, né? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a paz da sua irmã Cláudia, irmã Ellen. É um prazer estar aqui com vocês, dando aí o pontapé inicial nesta série de vídeos que com certeza vão edificar a sua vida e vida e ministério. Deus tem muita coisa a fazer através dessa série, eu creio, e é uma bênção de Deus. Vamos embora. E a gente lembra que essa série ela vai ser edificante pelo fato de que são pessoas reais, né? Pessoas que têm experiência com Deus, assim como homens e mulheres na Bíblia, e vamos ter exemplos que vão aumentar a nossa fé, que vai impulsionar o seu ministério. Talvez você está parado, talvez você deu uma desanimada na caminhada, no chamado de Deus para sua vida, mas essa série de entrevistas ela tem como objetivo isso, impulsionar você, fazer você retornar à obra de Deus, a fazer as coisas para Deus, viu? Então vamos começar, né? Vamos começar. Quem é Ivan Fortecamp? Ivan Fortecamp, propriamente dito, eu sou um homem assim muito família, né? Eu gosto muito de aproveitar as minhas filhas, a minha esposa e a família para passear, conhecer lugares, comer bem, né? Viajar e aproveitar. Para quem não sabe, eu sou casado com a minha esposa Ana Carolina Fortecamp, tenho 2 filhas, a Rafaela e a Isabela, e para a glória de Deus eu tenho uma família assim abençoada e eu gosto muito de aproveitar fora da igreja. O Ivan Fortecamp é uma pessoa muito alegre, extrovertida e que gosta de aproveitar bastante a família. E é uma família linda, gente. Abençoada. Muito por abençoada. Deus. E quem é o pastor Ivan Fortecamp? Bom, agora o pastor Ivan Fortecamp, já falando para o lado ministerial dentro da igreja, o pastor Ivan Fortecamp é uma pessoa que se importa muito com a igreja, com a obra num todo. Eu sou uma pessoa que tenho isso muito no meu coração pelo zelo da casa do Senhor. Às vezes eu até me acho um pouquinho chato pelo fato de eu querer assim as coisas muito organizadas, assim, sabe? As coisas muito detalhadas, mas eu gosto muito de organizar, eu gosto de deixar bonito, eu gosto de deixar um negócio bem pintado. Se tem que fazer uma pintura, eu gosto de pintar para deixar bem bonitinho. A minha preocupação é sempre estar fazendo o melhor para a igreja, para que ela fique bem apresentável, é claro. Quando as pessoas estarem aqui se sentindo confortáveis a cultuar, consequentemente também eu sei que Deus vai fazer a parte dele e abençoar de forma espiritual aqueles que hoje na igreja podem se sentir à vontade por uma igreja bem cuidada. Com certeza. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas quando chegam, né, já que o nosso objetivo é ganhar almas para o reino, as pessoas se sentem acolhidas, e isso é perceptível, né, quando uma pessoa chega na igreja e percebe esse cuidado, esse zelo, né, que o pastor tem. Apenas um comentário, né? Às vezes as pessoas pensam, a igrejinha que Deus opera é aquela igrejinha de tábuas velhas, né? Às vezes a gente encontra até alguns hinos, alguma coisa assim. Mas o fato de Deus operar não está ligado em ter tábuas velhas ou novas. Isso não quer dizer nada. A gente tendo proporção, tendo capacidade, tendo condições, a gente precisa oferecer o de melhor para as pessoas, até porque o meu pensamento é o seguinte: muitos lugares aí onde impera os ímpios, o mundo, uma danceteria, uma discoteca ou qualquer outro lugar, às vezes tudo do bom e do melhor é colocado lá. E por que a igreja não pode ter tudo do bom e do melhor também? Os servos do Senhor, principalmente filhos do rei,
merece o melhor. E é claro, o fato de Deus operar mais ou menos, isso não está ligado ao material, à igreja em si, mas ligado à nossa espiritualidade, à nossa ligação com Deus. Independente de igreja sofisticada ou não, se formos pessoas espirituais de oração, o Senhor estará operando da mesma maneira. E sempre fazendo o melhor, né, para a obra de Deus. Exato. E agora pensando no ministério, no início do ministério do Senhor, como foi a sua conversão? Então, há muito tempo atrás, para quem é Deus e amoriano, vai conhecer o pequeno Galileu. Quem não conhece Deus e amoriano, quem não conhece o pequeno Galileu, quantos talvez com a sua história na igreja já passaram pelo pequeno Galileu? E eu fui uma pessoa dessas. Eu passei pelo pequeno Galileu desde pequeno, desde criança eu acompanhava minha mãe na igreja, participei do pequeno Galileu, mas chegou num determinado momento da minha vida que o meu pai, que era católico, meu pai, ele dizia que era católico, mas na verdade o que ele não queria é que eu fosse crente, porque nem rezava Ave Maria ele sabia. Então ele não era nem católico, ele não professava nenhum credo religioso. Mas como as minhas duas irmãs e a minha mãe já eram crentes, ele, só para não deixar eu ser crente, ele disse: tu vai ser meu. Tu vai ser meu, vou te levar para o mundo, vou fazer com você tudo que elas não podem fazer, porque estão na igreja, eu vou fazer com você. Então ele apenas me proibiu de ir para a igreja, né? Mas o que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos de idade, numa quinta-feira, no sábado meu pai faleceu. Meu pai faleceu, e a partir daí, então, eu voltei a frequentar a igreja com a minha mãe e, consequentemente, é claro, eu quero abrir um parênteses aqui, depois que eu voltei a frequentar a igreja com a minha mãe, não é porque eu já ia na escola do pequeno Galileu que eu já era crente, né? Então é aquilo que às vezes a gente precisa entender também, não é porque é filho de pastor, filho de crente, que já é crente, não. A gente precisa professar e aceitar Jesus como nosso Salvador. Tanto é que com 15 anos eu voltei a frequentar a igreja com a minha mãe, e a partir daí então eu aceitei a Jesus definitivamente na igreja. Eu sofria de uma enfermidade chamada taquicardia paroxística supraventricular. Era uma doença no coração, eu precisava tomar remédio todos os dias. Eu com 15 anos já estava dependente daquele remédio, precisaria usar até o fim da minha vida. Mas naquele dia que eu aceitei a Jesus, eu fiz um propósito com Deus de jogar o remédio fora, aceitar Jesus e saber que Ele haveria de me curar. E dito e feito, para a glória de Deus, aceitei a Jesus. Naquele momento, com 15 anos, me converti, joguei o meu remédio fora. Até hoje, nunca mais vi a tal da taquicardia paroxística supraventricular. Para quem não sabe, era uma aceleração espontânea, uma aceleração inesperada no coração e que eu teria que controlar com um remédio. Mas essa aceleração poderia me levar à morte caso eu não tomasse um choque anafilático a tempo, né? Então, diante dessa circunstância, eu aceitei a Jesus, fiz propósito com Deus, joguei o remédio fora, o Senhor me curou, e a partir daí, desde os 15 anos de idade, eu me converti, sirvo a Deus, aí trabalhando, né, na obra do Senhor e servindo a Cristo. Glória a Deus por isso, né? Então, o Senhor teve um verdadeiro encontro com Deus, né? Verdade, foi algo assim foi algo marcante, né? Porque junto com essa conversão existiu esse propósito. E a partir do momento em que eu vi que realmente Deus me curou daquela enfermidade, é porque Deus havia assinado embaixo, né? Havia aprovado esse propósito e com certeza se alegrou com a minha chegada até Ele. Por mais que a gente sabe que Ele nos escolheu, não escolhemos a Ele, mas o fato de eu admitir, de eu ir lá na frente, eu poderia muito bem achar, minha mãe já é crente, então eu não preciso disso. Mas quando eu admiti, fui lá na frente, fiz esse propósito publicamente, como o Senhor diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E naquele momento eu acredito que Ele me confessou diante do Pai Eterno. Que maravilha, né? E o batismo com o Espírito Santo? Quando foi esse momento, essa experiência? Então, a partir daí, a partir de então, com 15 anos, eu comecei a me envolver cada vez mais na igreja. Os meus primeiros passos aí a realizar a obra de Deus foi quando eu fui convidado. Eu comparo a minha história muito com Samuel, né? Samuel foi entregue no templo pela sua mãe, Ana, e a partir daí ele começou a fazer as coisas básicas do templo, como varrer, acender a lamparina, tal, tirar o pó, aquela coisa toda. Eu comecei bem básico, fazendo muitas coisinhas simples na igreja, mas a partir daí eu comecei a trabalhar no estúdio da igreja, fazer programa de rádio, cuidar do som da igreja, e cada vez mais me envolver e, claro, consequentemente também, participar da mocidade, da juventude, e a partir daí até chegar batismo e tudo mais, batismo nas águas, né? Eu me aprofundei cada vez mais
na igreja, e eu me lembro que certa feita nessa minha juventude houve uma campanha de vigília durante um ano inteiro, toda sexta-feira tinha uma campanha de vigília. E eu pude fazer essa campanha, eu fiz essa campanha, e a partir de então Deus começou a me transformar. Foi onde eu realmente pude passar pelo batismo com o Espírito Santo. Não necessariamente como às vezes a gente confunde falar em línguas, mas o batismo com o Espírito Santo é ser imergido na presença do Senhor, mas a partir daí definitivamente também passei a receber o dom de línguas, mas também me batizar no Espírito Santo, me aprofundar cada vez mais na presença dele, e Deus começou a abrir um divisor de águas na minha vida espiritual através desta campanha. Glória a Deus. Então, a gente está vendo aí que todo o processo de início na obra de Deus vem de busca, de trabalho. Busca constante, Isso, de abrir mão de muitas coisas também, E o mover do Espírito Santo também, Quando começa a se mover, começa a fluir. Isso. Pastor Ivan, como iniciou o seu ministério, propriamente dito assim, de dirigente, de responsável de igreja? Como que foi essa transição de membro a pastor, responsável? Como foi isso? Então, logo em seguida, dando continuidade nessa minha parte da juventude, com 15 anos me converti, comecei a exercer algumas tarefas na igreja, participando do grupo jovem, buscando, enfim, a presença de Deus. Mas tão logo eu me batizei nas águas com 18 anos, hoje o ministério ele batiza a partir dos 16, de acordo com a idade na área social para votar e tudo mais. Hoje o ministério batiza com 16, mas no meu tempo o batismo era somente com 18 anos. E eu precisei aguardar, eu estava ansioso para me batizar, e infelizmente no dia do batismo eu já tinha 18 anos, mas no dia do batismo eu não tinha o meu certificado de reservista do Exército, e eu precisava desse documento. Passou o batismo e eu fiquei muito triste, mas um mês depois, em outra cidade vizinha, teve um batismo da Igreja Pentecostal Deus Amor, numa cidade vizinha, próxima, e nesse meio tempo eu consegui o meu certificado, pedi autorização ao meu pastor e fui me batizar na cidade vizinha. Não me batizei nem na minha cidade, batizei na cidade vizinha, mas só para poder me batizar nas águas. Eu me batizei em novembro, me batizei no mês de novembro, e 6 dias depois, isso marca o meu ministério, 6 dias depois o meu pastor me chama e me convida para que eu pastoreasse a minha primeira igreja. 6 dias depois? 6 dias depois. Lembrando que, aí para quem assiste pode pensar, poxa, mas ele mal se batizou. Tem toda uma trajetória, Mas desde os 15 anos, e como eu já disse, já vinha exercendo muitas tarefas na igreja, já estava, digamos assim, de certa forma habilitado, e não tinha a idade suficiente para isso, mas quando completei os 18 e me batizei nas águas, 6 dias depois o meu pastor me chama para eu pastorear a minha primeira igreja em Florianópolis, Santa Catarina. O nome dessa igreja era Roçado, e para a glória de Deus, com 18 anos eu comecei a pastorear. A partir daí então foi uma igreja atrás da outra, enfim, e essa foi a minha primeira igreja como pastor, Que bênção. E fica aí já a dica, para os jovens se dedicarem mesmo, buscarem mesmo, porque tudo tem uma base, O pastor Ivan não começou do nada, ele não começou a ser dirigente do dia para a noite, teve toda uma estrutura para ele chegar a esse momento. Então continua buscando, continua trabalhando na obra de Deus, que vai chegar para você também. Verdade. Pegando esse gancho de que o senhor já exerceu algumas atividades na igreja, e 6 dias depois do batismo, houve esse convite para pastorear uma igreja. Conta pra gente, assim, se alguma experiência, se em algum momento o senhor se sentiu incapaz. Olha, então, é claro que se nós buscarmos exatamente nesse começo, houveram sim vários momentos, até porque, digamos assim, de certa forma acaba sendo que natural, até mesmo pela minha idade. Por mais que eu desempenhasse algumas tarefas na igreja, não existe um manual de como ser pastor, até hoje. Ainda mais lidar com pessoas, É verdade. Exatamente. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de experiência e preciso adquirir muito mais ainda. Eu ainda tenho muita experiência a ser adquirida pela frente, e até hoje eu digo que existem coisas que nós enfrentamos em que nós nunca conduzimos antes.
né? Agora imagina eu com 18 anos de idade pastoreando a minha primeira igreja, e realmente os desafios no início foram muitos, foram grandes, e realmente desde então, queiram ou não, vamos dizer assim, de certa forma, causa ciúmes em outras pessoas, causa inveja em outras pessoas, mas uma coisa é bem verdade, né? Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita e Ele garante, Ele capacita, Ele garante, vai haver as pessoas com ciúme, com inveja, se levantando contra, mas realmente nesse primeiro momento houve situações que talvez a gente se colocou como uma pessoa incapaz. Mas esse é o detalhe, quando Ele chama, Ele capacita. Ele capacita. É claro que no processo, talvez no meio do processo, a gente não entenda de primeira isso. Mas tão logo a gente passe, quando a gente olha para trás, a gente diz, nossa, eu só consegui isso aí mesmo porque foi Deus que deu graça. Né? Foi Deus que capacitou. É uma total dependência de Deus. Exato, né? Falou a palavra certa, é a dependência de Deus. A partir do momento que a gente acha que vai resolver, porque a gente sabe, não, fica tranquilo que, como diz o ditado, eu mato no peito, fica tranquilo que isso aí eu resolvo fácil. Não, a gente está se achando prepotente, está se muito autoconfiante, é necessário autoconfiança sim, mas demasiado a gente acaba esquecendo da dependência de Deus. E já assim, nesse contexto, qual foi o momento que o senhor sentiu que Deus era com o senhor, sabe, na obra, que havia realmente te chamado, te escolhido? Uma confirmação, né? Bom, eu vou dividir, digamos assim, esse meu chamado em duas partes. É claro que durante todo esse processo que eu estive pastoreando igrejas dos 18 anos, né, em diante, foi um processo onde eu pastoreava a igreja de forma voluntária. Eu tinha o meu trabalho, mesmo como jovem, trabalhava, tinha minha família. Nesse meio tempo eu passei a trabalhar, eu casei, eu passei a formar minha família e tudo mais. Mas até então eu era somente voluntário, né? Eu tinha o meu trabalho secular, material, e à noite voluntariamente eu pastoreava e apoiava a obra do Senhor. Eu fazia, como disse já, diversas tarefas. Eu pastoreava, fazia o programa de rádio, eu era secretário da nossa sede em Florianópolis e constantemente nós fazíamos várias tarefas. Mas chegou um determinado momento, que o Senhor resolveu assim aflorar este chamado para que eu pudesse entender verdadeiramente o chamado. É como se, já que eu me comparei a Samuel, eu vou novamente chamar a história de Samuel. Quando o Senhor chamou Samuel, Samuel. E aí ele se levanta, vai até Eli e diz, o Senhor me chamou, Eli? Né? Aí ele disse, não te chamei. Aí ele volta a dormir. Então é mais ou menos assim, o Senhor já estava chamando, Ivan. E eu meio sem entender o que realmente Deus queria para mim, eu fui protelando ou empurrando com a barriga, como diz o ditado, né? Porque em vários momentos o Senhor já tinha me dado essa oportunidade. Através de outros pastores, através de outras circunstâncias, o Senhor já havia me dado a oportunidade de trabalhar integralmente para a obra e me dedicar integralmente para o chamado que Deus tinha comigo. Mas foi a partir de então que, como eu não despertei nesse sentido, o Senhor permitiu que algo acontecesse, que eu já estava casado, a minha esposa foi acometida por um câncer de mama, e aí a partir de então, nesse momento, quando verdadeiramente nós vivenciamos uma chamada, um chacoalhão de Deus dizendo assim, ei, eu quero mais de você, você pode fazer mais, eu quero mais de você. Muitas coisas aconteceram que antecederam isso, o Senhor trabalhando, o Senhor preparando, mesmo que Ele chamando e eu não tivesse atendido, o Senhor ainda estava me capacitando em várias situações. A gente não consegue, talvez, momentaneamente enxergar isso. Mas Deus abriu uma porta para mim de uma faculdade, onde eu fiz uma faculdade numa das melhores faculdades da minha cidade, e através de uma bolsa gratuita, 100% gratuita. Então veja só, o Senhor me permitiu a eu pudesse me capacitar de todas as formas para poder usar isso na obra dele, né? Então, quando o Senhor chamou através desta enfermidade na vida da minha esposa, ele gerou
um certo sofrimento, digamos assim, para que nós pudéssemos entender o verdadeiro chamado que ele realmente queria conosco. Então eu verdadeiramente vivenciei algo no meu chamado e tive a certeza de que Deus estava conosco a partir do momento em que eu visualizei com os meus olhos e vivenciei quando realmente nós vencemos a enfermidade através da oração, na busca, e quando propositamos atender o chamado do Senhor, ele fez o milagre acontecer. E ele comprovou de várias formas, porque a partir de então, a minha esposa que ficou careca por causa do tratamento do câncer, o Senhor vivificou ela, renovou as nossas forças, o Senhor nos deu uma nova filha que o médico disse que não poderia ter mais. Então a gente percebeu que a partir do momento que a gente atendeu o chamado, as coisas começaram a florescer de uma forma assim extraordinária. Foi um momento em que eu senti que Deus disse, não, é você. Eu senti Deus, a escolha de Deus naquele momento. E quantas pessoas, até pessoas que estão nos assistindo agora, que estão vivendo esse processo, verdade, né, de às vezes sempre estar adiando, não é comigo, não, o Senhor não tem nada para mim, e estão adiando, empurrando com a barriga, ou e até entrando se sentindo incapaz, né? Verdade, se sentindo incapacitados, e o Senhor está ali insistindo, e as pessoas entram em uma situação igual Deus permitiu que acontecesse com o Senhor, de sofrimento, para que as pessoas pudessem enxergar, né, para que vocês pudessem enxergar que realmente Ele queria vocês, né, vivendo esse chamado. É verdade. Às vezes a gente se preocupa muito com o que virá depois, né? Mas a palavra é essa. E se Ele chamou, Ele garante. Fica tranquilo que Ele garante, Ele vai prover, Ele vai fazer. Eu vou... Claro, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas só para nós entendermos o que é esse garante, né? No primeiro momento, tão logo Deus me chamou, e olha que eu já pastoreava igrejas desde os 18 anos, como já foi mencionado, mas a partir do momento em que Ele chamou para que eu pudesse então verdadeiramente sair da minha cidade, deixar a parentela e atender definitivamente o chamado e integralmente trabalhar pela obra do Senhor, Ele me chamou para um lugar onde me surpreendeu muito. E esse lugar foi o estado do Rio de Janeiro, né? Por que me surpreendeu muito, né? Há quem diga, nossa, como eu queria ir para Rio de Janeiro. Não, chamada não é turismo. Chamada não né? Então chamada não é simplesmente curtição. Chamada é sofrimento pelo Evangelho. E o primeiro momento, a primeira coisa que veio, o primeiro sentimento que eu tive foi medo. Foi medo, porque o meu primeiro pensamento foi na minha família, o meu carro de repente sendo abordado por bandidos ou algo assim, e a minha família com as crianças atrás, será que vai dar tempo de eu tirar as crianças? Será que vai? De repente a gente em algum lugar com bala perdida, ser acertado por uma bala perdida. E por que eu digo que quando Ele prometeu, Ele garante? Porque verdadeiramente quando nós atendemos esse chamado, que chegamos naquele lugar, realmente as circunstâncias foram complicadas, era tudo novo, uma grande novidade, um desafio muito grande, mas a partir dali Deus começou a prover todas as coisas. Deus proveu uma moradia num lugar bom, Deus proveu um bom colégio para minha filha, Deus proveu uma igreja boa, e tão logo eu cheguei lá, Deus falou comigo para tranquilizar o meu coração. Então Deus conhece esses nossos receios, Deus conhece esses nossos medos, Deus conhece essas circunstâncias. As necessidades, né? Exatamente. Aquela noite eu chorei muito, temi, só que o detalhe é esse. Ter medo, eu sempre digo, até mesmo já preguei sobre isso e falo aqui novamente, ter medo é natural, nós somos seres humanos, nós não temos corpo glorificado ainda, então ter medo é natural. O que difere a questão em relação ao medo é a atitude que você toma depois. Josafá, por exemplo, quando soube que os inimigos viriam, ele teve medo. Mas o que ele fez? Ele saiu correndo? Não, ele apregou um jejum e um clamor com o povo. Então, a gente pode ter medo, sim, mas a diferença está depois em qual atitude a gente toma. Ou a gente corre para debaixo da cama e chama a mãe, ou a gente entrega nas mãos do Todo-Poderoso e diz, Senhor, toma a direção e toma conta porque é contigo. E foi o que aconteceu. Naquele mesmo dia, quando eu, na madrugada, no outro dia seguinte, pela manhã, cheguei na igreja pela primeira vez, lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias,
uma serva do Senhor usada, né, por Deus, chegou ao meu encontro e disse: Deus manda te dizer que Ele está te carregando no colo e cuidando de tudo. Glória. Oh, glória. Deus é fiel, né? Deus é tremendo. Verdade. E neste processo de o senhor dizer sim ao chamado de Deus, qual foi, assim, a maior renúncia que o senhor teve que fazer? Bom, a maior renúncia, eu acho que para quem é pastor e está fora da sua cidade, é verdadeiramente deixar os familiares, né? Deixar os familiares. É claro que existem situações, até mesmo tem pastores que são solteiros e também deixam e tal, mas, por exemplo, um conforto para nós é eu estar aqui com as minhas filhas, a minha esposa, que diretamente é a minha família, né? Mas é claro que a gente, quando deixa a nossa cidade, a nossa casa, quando a gente cresceu ali, eu cresci em Florianópolis, o círculo de amizades estava lá, o conhecimento estava lá, os familiares estavam lá. Eu estava com um emprego realmente há um bom tempo garantido, né? Falando em emprego, inclusive, só para ressaltar aqui nesse chamado, quando verdadeiramente nós atendemos o chamado do Senhor e dissemos: Senhor, Tu vai fazer a obra porque nós queremos atender o Seu chamado. Eu estava trabalhando numa empresa há 12 anos. Eu tinha estabilidade, eu estava instável financeiramente, tinha um salário muito bom. Graças a Deus, estava ali há 12 anos numa empresa, carteira assinada. E aí quando eu disse: Senhor, se verdadeiramente Tu permitisse tudo isso para que nós atendêssemos o Seu chamado, eis-me aqui, estamos aqui. Porém, o Senhor vai trabalhar no restante. E eu disse: eu não vou fechar uma porta que Deus abriu, quem tem que fechar é o próprio Deus. E do nada, claro, né? Isso não é da noite para o dia, existe um processo aí, mas do nada o meu supervisor lá, eu era gerente nessa empresa, ganhava bem, e aí o meu supervisor chegou a mim e disse: olha, Ivan, a empresa, não existe nada que te desabone, mas a empresa está passando por uma reestruturação e a gente vai precisar desligar você. Aí ele disse: se você quiser eu posso te recomendar para outros lugares. Eu falei: não precisa me recomendar, porque no meu pensamento eu pensei: Deus já está me recomendando para uma chamada. Glória a Deus. Então Deus trabalhou dessa forma, enfim. Aí eu vou contar isso para que exista a necessidade de confiança. Eu entrei no seguro-desemprego, mas o propósito estava de pé. Então foram 6 meses de seguro-desemprego. E quem é que deixa para procurar emprego no último mês do seguro? Não é o correto. Só que quando eu estava prestes a sacar a última parcela do meu seguro-desemprego, é que eu fui chamado para pastorear a igreja. Deus Mas sabe o que faz, né? Nós permanecemos firmes, confiando até o final. Os né? planos, os projetos de Deus é impressionante. Talvez a gente não entende na hora, né? Meu Deus, o que eu vou fazer, né? Agora estou desempregada. Deus já tá cuidando, e né, Deus de já tudo. Arquitetando detalhes. tudo, cuidando de cada detalhe. Que Verdade. bênção. Dentro desse assunto, né, família, como que eles reagiram quando o Senhor disse sim ao chamado de Deus e levou até eles? Então, né? Esse é o grande detalhe, até mesmo ligado já ao que eu estava falando, né? Eu estava no seguro-desemprego. Então, quer dizer, o restante da família, por mais que eram cristãos, até mesmo cristãos, porque uma coisa é assim: se Deus tem um chamado para comigo e está num propósito comigo, a irmã Cláudia não vai entender, a irmã Ellen não vai entender. Então, por mais que nós sejamos cristãos, a gente sabe, confia, crê no mesmo Deus, o chamado em particular para cada um é de forma diferenciada. E por mais que tínhamos em nossa família, né, outros cristãos, a família era cristã, com exceção do meu sogro, que não é cristão, ele é católico, mas enfim, principalmente sogro e sogra, né? Como que esse rapaz vai cuidar da família, da minha filha, aquela coisa toda? Longe, né? E por que ele não foi ainda ir procurar um emprego e tudo mais? Mas nós estávamos confiantes no propósito de Deus. E foi até então que abriu essa porta para atendermos o chamado. E claro, num primeiro momento, de formas normais, de vias normais, qualquer um teria dificuldade de entender o chamado na vida de alguém. Mas, quando a gente para e pensa, a enfermidade que foi colocada na minha esposa, ela serviu para trabalhar principalmente no nosso coração e no coração dela, mas, consequentemente, Deus trabalha no coração de todos. Verdade. Então, hoje, mesmo que quem sofreu a enfermidade foi a minha esposa, hoje todos entendem. Eles puderam ver, né? Isso. Hoje toda a família entende que nós precisamos estar atendendo o chamado do Senhor
como um sentimento de dívida com Cristo pelo fato de Deus ter garantido vida para ela. E o nome do Senhor foi glorificado. Foi né? glorificado. Então, hoje por mais que, por mais que haja qualquer outra circunstância, a família ela não questiona, porque sabe que nós estamos atendendo um chamado da parte do Senhor através de uma cura, com um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por ter dado a vida a ela. Glória a Deus por isso. É notável, o pastor Ivan é o nosso pastor responsável aqui de Juiz de Fora, e a gente nota que ele trabalha assim, envolvendo a todos, com união, ele delega funções a várias pessoas, né? Coloca Verdade, todo mundo como para um trabalhar. todo, né? Isso. Como pastor, o senhor sempre trabalhou dessa forma? Ou o senhor analisa primeiro cada igreja, dependendo da necessidade do rebanho? Como que o senhor... Vamos lá, eu trabalho assim em todas as igrejas, desde que eu pastorei a primeira igreja. Por quê? Porque eu vejo a minha história, né? Vocês estão acompanhando, nós estamos juntos aqui. Com quantos anos eu comecei a pastorear a primeira igreja? 18 anos. Então eu tive um pastor que chegou para mim e disse: você quer essa oportunidade? Então eu sou uma pessoa de distribuir oportunidades. Porque há quem diga, né, talvez você já conhece esse termo, mas membro de banco é prego e madeira. Né? Membro de banco é prego e madeira. Então eu penso que existe trabalho para todo mundo. Enquanto muitos brigam, enquanto muitos às vezes brigam pelo microfone, brigam por cargo, porque eu quero ser assim, porque eu quero meu nome no banner, porque tem que ser assado desse jeito, daquele jeito, tem muito serviço para a igreja inteira, gente. Muito, né? Para a igreja inteira. Né? A seara é grande. Corpo, né? E assim, como disse a irmã Ellen, né, eu sou pastor aqui de Juiz de Fora e fazem aí 6 meses, né? Faz 6 apenas meses. 6 meses que eu estou pastoreando essa igreja. E como comentávamos antes, parece que já faz um tempão, meu Deus. Verdade. E nós nos sentimos muito bem nessa igreja. E eu acho que elas não me deixam mentir, né? Mesmo que não tenha o que fazer, a gente arruma. Com certeza. É o que tem acontecido, evento, né? Sempre tem alguma atividade. Sempre. Então, até mesmo para poder envolver as pessoas, por exemplo, nós não tínhamos aqui o Ministério de Adolescentes. Agora nós temos um Ministério de Adolescentes. Consequentemente, vamos imaginar na vida secular, abrir uma empresa nova na cidade, vai gerar emprego, não vai gerar emprego? Vai gerar emprego. Da mesma maneira é a igreja. São ministérios, são situações, são coisas necessárias para ampliar a obra do Senhor, para fazer mais para Deus. E envolver pessoas, né? Exato. E consequentemente gera oportunidades para pessoas. É claro que a gente não pode, colocar qualquer um. A gente não pode colocar qualquer pessoa. A gente procura identificar o perfil acima de tudo. Ora, Deus pede a direção. E aí, como dizia eu, né, nós temos aí outras oportunidades. Abriram-se então, eu não falo isso para minha glória, longe de mim, mas em 6 meses que estamos pastoreando a igreja, surgiram muitas oportunidades para jovens participarem da questão da mídia da igreja, na coordenação da área de relações sociais da igreja, do som da igreja, ministério infantil, ministério de adolescentes, agora teremos um ministério de casais. Então tem muitas coisas que talvez até mesmo não tinham, mas a gente criou para poder gerar oportunidade de ver todo mundo trabalhando. Não vem dizer, opa, então não dá para ficar parado com o pastor Ivan. A intenção é fazer sempre o melhor para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Verdade. E já dentro desse contexto, né, de colocar os membros para trabalharem em prol do reino, qual que é o principal pilar que o senhor vê para que a igreja cresça e avance? Ótimo. Mais alto. A gente está seguindo uma boa sequência, porque o principal pilar, é óbvio, né? Eu teria que responder aqui, e que verdadeiramente é jejum e oração, né? Não necessariamente jejum e oração, mas oração e vigilância. Até porque eu costumo dizer isso na igreja. Não basta ser de oração, tem que ter vigilância, né? É claro que essa é a base, isso aí é normal, todo mundo já sabe. Agora, para um bom trabalho bem administrado, na minha concepção, o pilar é cada um cuidar do seu quadrado. Esse, para mim, é o pilar. Porque, administrativamente, no meu olhar em relação à igreja, quando nós colocamos as tarefas de cada um,
A intenção é que cada um se dedique para fazer bem feito o que faz, mas quando você começa a se preocupar com o quadrado dos outros, você acaba deixando o seu a desejar. Então, o pilar para que funcione de forma redonda a obra de Deus é, por exemplo, vocês que são do vocal, então se dediquem no vocal. Não venha, por exemplo, não se preocupem com a pregação que eu vou fazer, se eu vou pregar assim, qual o esboço que eu vou usar, como que eu vou fazer. Isso aí cuido eu. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ver qual é a melhor nota, qual é o melhor tom, o hino que mais se encaixa, como vão fazer. É isso. É cada um cuidar do seu quadrado, para que se cada um cuidar do seu quadrado, em outras palavras, da sua vida também, não é verdade? Uma vez eu li uma frase atrás de um caminhão, Deus criou a vida para cada um cuidar da sua. Então, é mais ou menos assim, se cada um cuidar bem daquilo que faz e se aprimorar para fazer bem, visando glorificar o nome santo do Senhor, a obra vai andar abençoada em nome de Jesus. É verdade. É ter vida com Deus e entender o propósito de se estar aqui, né? Fazendo a obra do Senhor e se dedicando no seu melhor, naquilo ali que está fazendo, né? Missionário Davi Miranda já fazia isso, né? Faça bem o que você sabe fazer para Deus. Verdade. Né? É verdade. Qual o sentimento de ser comparado ao pastor da parábola de Lucas 15:4 a seguir? Meu Deus, as ovelhas. Vai atrás. Então, eu me sinto bem em ser útil às pessoas. Eu me sinto bem em ser útil às pessoas. E, consequentemente, é claro, independente se eu me sentisse bem ou não, isso já me cabe, né? Ossos do meu ofício como pastor, eu tenho que ser útil às pessoas. E a gente acaba se alegrando e gera isso. Isso volta para nós como um prazer quando a gente se importa com as pessoas, né? E, consequentemente, como pastor, aí a gente vai falar de uma forma como pastor, se importa com as ovelhas, né? É aquele que realmente vai correr atrás das ovelhas. E eu vejo isso dentro da minha forma administrativa de conduzir a igreja, porque, inclusive, recentemente nós estamos aprimorando a nossa área administrativa da igreja em parceria com o secretário da igreja, para que a gente possa ter uma equipe. Nós formamos uma equipe agora para cuidar das pessoas que estão recém-convertidas, que estão se preparando para o batismo. Nós criamos uma equipe de consolidação que não tinha, e agora nós estamos criando uma equipe para um controle minucioso da Santa Ceia. Nós tivemos uma reunião agora recentemente e o secretário da igreja é prova disso. Eu deixei determinado e falei, nós precisamos de uma equipe montada para marcar a presença do membro no dia da Santa Ceia, para que tão logo passe a Santa Ceia, no máximo em 2 dias depois, nós possamos ligar para todas as pessoas que faltaram na Santa Ceia, para saber como ela está, o que aconteceu, se ela não veio por enfermidade, se ela não veio por qualquer outro motivo. E aí a gente acaba trabalhando unido. Nessa visão administrativa, eu penso que cada setor da igreja tem que trabalhar redondo, é aquilo que nós já falávamos ainda há pouco. Por quê? É claro que eu, como pastor, numa igreja de 300 membros, eu não vou conseguir visitar todo mundo, eu não vou conseguir ligar para todo mundo. Então a gente conta com trabalho em equipe e precisa tudo estar trabalhando redondo para quê? Essa pessoa aqui não veio por causa disso, então ela precisa de uma visita. Então ela vai precisar, alguém vai visitar ela lá, seja em casa, seja no hospital, aonde o que aconteceu, o que apurou, o que está precisando, como é que não é. Então, é claro, né? Longe de mim, talvez eu não quero me transparecer aqui, trazer essa transparência de o pastor perfeito, meu Deus, então comparado a essa palavra, ele deixa mesmo as 99 e vai correr atrás, pode contar que eu vou correr. Não, todos nós somos falhos, todos nós diante de uma situação dessa sempre vai haver alguma falha, mesmo que a gente tente se importar com todos, ainda assim às vezes vai ter alguém dizendo assim, o pastor não se importou comigo, o pastor esqueceu de mim, e realmente às vezes é muita coisa na cabeça, né? Mas isso de ter essa iniciativa já é muito bacana, né? De monitorar quem veio, quem não veio, essa né? Preocupação, já é uma preocupação com os membros do corpo de Cristo, né? Verdade. E dentro dessa importância, né, à ovelha, ao rebanho, como que o Senhor deseja ser lembrado? Qual a sua marca que o Senhor quer deixar nas pessoas, nesse seu percurso como pastor, na sua trajetória? Um pastor zeloso.
Pastor que zela. Pastor que zela. O pastor que zela tanto da casa de Deus, o pastor que zela tanto da casa de Deus e o pastor que realmente deu atenção, sabe? Às vezes a gente num sentido, eu falo a gente num sentido geral, né? A gente acaba esquecendo de valorizar talvez aquela senhorinha, aquele cabelinho branco, né? Aquela ancião da igreja. Enfim, eu procuro assim tentar estar próximo e atender todas as pessoas. Eu procuro assim, eu tenho uma coisa muito comigo que às vezes até mesmo quando eu prego, eu não gosto de me usar como exemplo, porque eu acho que isso gera nas pessoas um sentimento de exaltação, sabe? Ele está se exaltando, faz como eu faço, então ele se acha o perfeito. Mas aqui é inevitável, né? Aqui a entrevista falando de mim é inevitável, então tem que falar um pouquinho mesmo, né? Mas eu procuro fazer sempre a mesma coisa que os outros fazem. Em que sentido? Como assim? Se o obreiro da casa do Senhor está lá e a gente fez um mutirão, ele vai sentar e vai comer a marmitinha dele lá fora no sol, por que eu tenho que sentar na minha sala, ligar o meu ar-condicionado e comer lá no ar-condicionado? Eu vou comer do lado dele, a marmitinha no sol do lado dele. E eu penso dessa maneira, né? Então, eu procuro sempre me colocar junto com as pessoas, junto com os irmãos, para usar o que eles usam, fazer como eles fazem, para estar na mesma convivência com aquelas pessoas, para a gente poder transparecer, estar sempre no mesmo nível, de igual para igual, porque perante o Senhor a gente não tem diferença nenhuma, né? A gente é igual, ser humano miserável, pecador, dependente da misericórdia do Senhor Jesus. Todos batalhando para entrar no céu, né? Então, mais ou menos assim, na resposta dessa pergunta seria isso. Eu gosto de ser lembrado como essa pessoa amiga, essa pessoa que convivia junto, essa pessoa que assim, as pessoas possam lembrar, né? Poxa, o pastor Ivan estava aqui do meu lado. Não é aquela pessoa que fica só no escritório, não é aquela pessoa que fica lá separada de todo mundo, é aquela pessoa que entra mal cumprimenta, não é a pessoa que entra, que aperta a mão de todo mundo, que abraça todo mundo. Isso é maravilhoso, uma senhora falou para mim, né? Pastor, o senhor tem idade para ser o meu filho, eu posso te dar um abraço, pastor? Já demorou! E a gente deu aquele abraço gostoso. Que coisa linda. É isso. É muito bom poder ter esse contato, né? Sim. Assim, com o pastor. E assim, o senhor já até falou algumas dessas características, né? Mas em poucas palavras, o que um pastor, quais características que um pastor ele deve apresentar para ter êxito na obra de Deus? Então, eu respondo essa pergunta linkando ao que eu acabei de falar, né? Eu acho que para ter êxito na obra de Deus, ele pode, se o pastor caminha para um lado soberbo, diferenciado, por querer ser diferente, ele pode até caminhar para um êxito privado, seu, particular, pessoal. Realmente eu sou um pastorzão, isso, aquilo e tal, mas a minha satisfação, né, para que eu acho que a gente tenha êxito, é a gente se colocar de igual para igual, a gente se colocar no mesmo patamar. De certa forma, vamos resumir isso numa palavra, né? Eu acho que a gente precisa ser humilde o suficiente para poder entender que a gente não faz nada sozinho. E aí quando a gente começa a ficar nessa questão separado, num nível acima, a gente se acha o mais importante, o diferenciado, e aí a gente não conta com o apoio das pessoas. E a gente não pode fazer sozinho. Andorinha não faz verão sozinha. É verdade. E esse ser igual motiva, né, as pessoas a estarem ali lado a lado, né? É muito bom. Eu percebo que sim, verdade. A gente está quase finalizando aqui, né? Tem um Reels nas redes sociais que o senhor postou. Viralizou e as pessoas assim se identificaram muito. E vários pastores também se identificaram. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é realmente assim que funciona a vida de um pastor? Na sua folga, no seu descanso? Como que o senhor consegue conciliar isso, né? Os compromissos da igreja com um momento de folga, de ser o Ivan família? Olha, então, eu vou ser bem sincero, né? Eu não sei talvez se algum outro pastor que vá assistir isso, enfim, se ele tem uma outra opinião, mas na minha concepção é difícil conciliar.
É difícil conciliar. E olha que eu faço de tudo. Eu já convivi com muitos outros pastores, né? É inevitável, a gente tem colegas, amigos pastores, enfim, tal. E em vários outros momentos, em outras circunstâncias, que a gente viaja ou que a gente está junto em outros momentos, às vezes tem muitos pastores que daí, de repente, eles estão assim cada vez mais... eu já percebi que tem pessoas que são muito mais acirradas do que eu, no sentido de ficar controlando, ficar olhando câmera, ficar toda hora, será que tá tudo certo, será que não tá? Liga para fulano, liga para Beltrano e tal e tal. E olha que eu penso ao contrário, eu sou diferentemente disso, mas ainda assim, na mente não tem como tirar. Não tem. Indissociável, né? O Ivan do pastor da igreja. Não tem como tirar. Como disse, como o Ivan, eu gosto de sair muito com a minha família. Mas é claro que, consequentemente, o WhatsApp eu estou sempre respondendo, sempre vai chegar alguma informação, sempre vai chegar alguma decisão a ser tomada na hora da folga. Tem decisões que eu não posso dizer assim, não, espera até amanhã que... Não, realmente eu vou ter que responder. E por mais que eu procure me policiar, né? Mas, assim, verdadeiramente é inevitável essa questão. Tanto é que aquele vídeo no Reels eu me identifiquei, né? Eu me identifiquei com aquele áudio, eu gravei, acabei encenando, foi uma brincadeira que eu não imaginei, que daí há mais de 300 mil visualizações, né? Já foi tá para uma página até, né? Exatamente, compartilharam, já está em torno aí de mais ou menos umas 10 mil curtidas, mas é exatamente aquilo. Chegou um certo momento da minha vida que eu estava conduzindo uma reforma de uma igreja, e eu cheguei a ficar praticamente quase 10 noites seguidas sem dormir nada mesmo. Claro que eu acabava dormindo durante o dia, inevitavelmente aquilo me trouxe uma fadiga muito grande, mas à noite eu não conseguia dormir, olho estralado e olhando para o teto, e eu não conseguia dormir de jeito nenhum. As irmãzinhas da igreja, pastor, o senhor toma isso, toma aquilo, até que me recomendaram uma cidreira, um chazinho, eu tomei e aí começou a funcionar, me ajudar, mas verdadeiramente eu passava a madrugada pensando, porque era um momento de reforma da igreja, o que a gente precisava comprar, o que ia fazer. Mas assim, de forma geral é muito difícil conciliar mesmo, mas a gente tem que fazer o possível. Quero terminar aqui esta pergunta, essa resposta, aliás, com um detalhe. Por mais que a gente precise se preocupar com a obra, por mais que a gente precise cuidar da obra, por mais que a gente precise cuidar da igreja, a gente precisa ter o tempo para a família e cuidar muito da nossa família. Deus, família em primeiro lugar e depois a igreja. Esse é o correto. Família em primeiro lugar, né? Agora nós vamos fazer um ping-pong, assim, com respostas rápidas. Certo. Um trecho da Bíblia que o senhor gosta mais. Bom, Jeremias, capítulo 1, não me lembro o versículo, mas eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Muito forte, muito forte. Família. Família, para mim, é a minha base. Para mim é tudo. Acabei de falar agora, né? Para mim, a minha família é tudo. As minhas filhas, a minha esposa, eu zelo muito por elas e oro muito a Deus para que Deus guarde, livre e abençoe minha família. Cidade favorita? Ah, sem dúvida. Florianópolis. Oh, que saudade. Ai, gente, eu achei que ele ia falar de Juiz de Fora. Não. Rio de Janeiro. Minha terra, Florianópolis. Comida preferida? Comida preferida, churrasco. Carne assada, uma boa carne. Quem não gosta de um churrasco, né? Quem não gosta? Frio ou calor? Calor. Apesar de que eu sou do sul, lá é mais frio, mas eu me acostumei tanto com o calor do Rio, no período que eu estive lá, que hoje o frio já me incomoda. Eu prefiro o calor. Se habituou ao calor. O que te causa repulsa? Às vezes, realmente encontrar pessoas assim, soberbas, talvez. Pessoas assim que às vezes gostam de se engrandecer muito e tal. Incomoda, né? Eu procuro me afastar o máximo. E o que te inspira? O que me inspira eu acho que essa é a essência de eu ver tudo que aconteceu com a minha esposa e esse sentimento de gratidão sempre aflorando no meu coração, de fazer sempre o melhor para Deus. Isso me inspira. Eu lembro e digo, Deus precisa do melhor, Ele merece. Glória a Deus, glória a Deus. Então, pastor Ivan, nós já estamos finalizando, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu, né? De estarmos aqui com o Senhor, se expressando, compartilhando conosco.
E eu queria que o senhor deixasse uma palavra agora para essa pessoa que está em casa nos assistindo e pensando, meu Deus, realmente eu preciso também dar um passo. Eu preciso decidir e atender o chamado que o Senhor tem na minha vida também. Qual a sua palavra para essa pessoa que está assistindo agora? Bom, vamos lá. Eu não me arrependo de nada. É claro que se nós olharmos por outro lado, talvez a gente pense assim, eu deveria de ter começado antes. Mas nada é por acaso, Deus está na direção de tudo. Mas uma coisa é verdade, se você sente que tem esse chamado, não protela, não empurre com a barriga. Até porque para nós, nesse sentido, foi necessário um chacoalhão de Deus e ninguém quer levar esse chacoalhão. Também não estou aqui falando em sentido de que você entenda como uma ameaça. Olha, se você não fizer, Deus vai fazer tal coisa. Não, muito pelo contrário. Mas entenda, faça sempre com sinceridade no teu coração o melhor para a obra de Deus. E se Ele te chamou, não negue o chamado do Senhor. Talvez você esteja desfalecido, entristecido com algo, pessoas na igreja que você se inspirava, que você acreditava, te desmotivaram, te deram um mau exemplo, mas a obra de Deus ela prossegue e o nosso chamado é individual. Somente você vai entender o que Deus realmente quer para você. As outras pessoas elas não têm que entender o que Deus tem separado para você. Então, ore, esteja na direção do Senhor, para que acima de tudo, nada seja para a tua própria glória, mas sempre para a glória de Deus. Levanta a cabeça, levanta do sofá, da cadeira onde você estiver sentado aí, em nome de Jesus. É claro que isso de uma forma metafórica, né? Não levantar agora, mas termina de assistir o vídeo. Mas você se inspirar a fazer o melhor para Deus. A obra do Senhor precisa. Aí você vai me dizer assim, pastor, mas tem muita gente já fazendo. Não. A obra do Senhor precisa. E é por isso que eu linko aquilo que nós falamos ainda há pouco. Enquanto tem pessoas que às vezes discutem por causa de cargo, por isso, daquilo, quem sabe isso é que tenha te desanimado, saiba você, vou te dizer uma coisa, Jesus Cristo chegou em determinado lugar e os fariseus estavam dizendo assim, olha, quem é que está fazendo mais? Será que é Jesus ou será que é João Batista? Quando Jesus percebeu que estavam as pessoas ao seu redor preocupadas em saber quem é que estava fazendo mais, o que ele fez? Ele saiu e foi trabalhar em outro lugar. Foi onde ele foi em direção à mulher samaritana e ganhou o coração dela. Então saiba você, enquanto estiverem discutindo, se preocupando com o cargo, pessoas aí ao seu redor, e quem sabe se isso te trouxe tristeza ou desânimo, saiba você que existe um campo muito grande para a obra do Senhor ser feita e o ID permanece de pé na sua vida e no seu coração. Que Deus te abençoe. Quero agradecer, irmã Cláudia, irmã Ellen, Vocal Renascer. Não esqueça, amém, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Em nome de Jesus Cristo, uma satisfação imensa estar aqui com vocês e que o Senhor possa edificar a vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe você aí de casa. Como o pastor Ivan falou, compartilha, se inscreva no canal Vocal Renascer e PDAJF. E acompanhe essa série de entrevistas que com certeza vai servir para edificar a sua vida e te ajudar aí a tomar essa decisão de faço a obra ou não faço a obra. Tenho certeza que você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, viu? É verdade. Irmã Ellen, antes de terminar, nós temos aqui algumas pessoas em vídeo que expressaram o seu carinho pelo pastor Ivan e nós vamos estar aqui mostrando para ele, né, esse vídeo. Olá, Ivan, Deus abençoe, paz, meu amigo, que Deus abençoe você. Estou mandando esse vídeo aqui para desejar toda a felicidade do mundo aí, você um missionário na obra de Deus. Muita saudade aí sua, da sua família. Que Deus te abençoe. Sabe que nós somos irmãos aí. E vamos aí, o caneta azul aí, o azul caneta, hein? Deus te abençoe. Um forte abraço. Continue essa pessoa abençoada aí. Esse trabalho que você faz é um trabalho abençoado por Deus, que tem muito a brilhar nessa terra. Em nome de Jesus, tá bom? Conte comigo aí sempre. Sabe que você tem um irmãozão aqui que a gente está sempre junto aí para te ajudar aí. Tá bom, Ivan? Abraço, Deus abençoe você, saudação a Ana e também as suas meninas maravilhas. Deus abençoe, as superdotadas de poderes. Deus abençoe você, abração, paz. A paz do Senhor, amados irmãos, que vos fala no Carlos, conselheiro de Caxias. Então, falar deste homem de Deus é
não tem palavras. Mas a minha esposa vai deixar um trecho aqui de um grande acontecimento que teve, ela vai relatar em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos, então, nós aqui, juntamente com o pastor Ivan, na cidade de Duque de Caxias, trabalhamos durante 4 anos e falar desse homem de Deus é muitas coisas, mas eu quero relatar aqui sobre um evangelismo juntamente com a Fundação Reviver, e nós fomos ali junto com o PEG e o Grupo Rehoboth e entramos em várias casas, e eram casas humildes, e ali naquele dia a gente estava distribuindo senha, o pastor Ivan ali na frente do trabalho. E o que acontece? Casas humildes, casas que às vezes moravam mais de 10 crianças. Eu confesso que saímos dali com o nosso coração até cortado, né? Porque de ver tanta pobreza, tanta dificuldade no meio daquele povo. E um certo culto, pastor Ivan narrou essa seguinte história, que se ele fosse olhar para a vida dele, o que o Senhor tem feito na vida dele, ele agradeceria a Deus todos os dias da sua vida. Sem falar o centro de recuperação, né? Ele veio para cá trabalhando junto com o PEG, junto com o Grupo Rehoboth, e confesso para vocês que um pastor de trabalho junto com esse homem de Deus, que quando o pastor ele vai para as ruas, vai para o centro de recuperação, para os lares fazer evangelismo, com certeza a gente vai ver o resultado desse grande trabalho. Deus abençoe, pastor Ivan, continue com essa força. Irmã Ana Carolina Forte Campo, Deus te abençoe, querida. A Rafa, a Isabela, Deus abençoe essa família Forte Campo, ó. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, gente. Eu tô aqui hoje para gravar esse vídeo a pedido do Vocal Renascer para falar um pouquinho sobre o Ivan, que está nessa oportunidade sendo entrevistado na série de gravações sobre vida e ministério. Então, vou falar só um pouquinho aqui, né, coisa rápida a respeito dele, do quanto eu admiro, do quanto ele é uma pessoa especial. Eu poderia ficar aqui, né, falando muitas coisas durante muito tempo, mas dá só uma palhinha aí, né, falar um pouquinho do quanto ele é uma pessoa maravilhosa realmente. As pessoas que convivem, estão cercados, né, ao redor dele, diariamente podem ver, vivenciar a pessoa que realmente ele é, e ele é uma pessoa extraordinária, né? Então eu vou falar um pouquinho aí a respeito sobre a vida dele, o ministério dele, o quanto isso tem marcado a nossa vida e de tudo que Deus tem feito também através da vida dele, né? Em nós, na nossa família, falando sobre vida e ministério, né? Existem muitas questões assim que eu admiro muito no Ivan, a respeito principalmente do ministério dele, porque eu comecei a namorar com o Ivan, ele tinha 19 anos de idade, ele já dirigia igreja, né? Já dirigia congregações, anexos em Florianópolis, e uma coisa que eu sempre admiro nele é que desde quando ele começou a dirigir, mesmo aquelas igrejinhas pequenininhas que ele pastoreou até hoje, né? Sendo responsável aí por toda a cidade de Juiz de Fora, dirigindo a sede setorial de Juiz de Fora, ele sempre mantém no coração o amor, o cuidado, o zelo pela obra de Deus. Sempre procurou fazer tudo de perfeito, para que a casa de Deus tivesse tudo do melhor, fosse sempre linda, aconchegante, que as pessoas pudessem se sentir bem, serem bem recebidas. Ele sempre foi essa pessoa humilde que ele realmente é, sempre tratou todos com amor, com carinho, com atenção. Isso é uma característica que eu admiro muito no Ivan, que com o passar dos anos, né, ele não mudou, ele continua sendo essa mesma pessoa, sempre tratando as pessoas bem, sempre zelando da obra de Deus, para que o melhor aconteça pela obra de Deus. É esse amor mesmo, de verdade, que ele tem pela obra do Senhor Jesus. E falando também, né, a respeito de família, eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, porque ele realmente é uma pessoa maravilhosa, né? Eu já ouvi muitas pessoas sempre comentar: irmã Ana, eu admiro muito o pastor Ivan, porque ele prioriza muito a família, ele cuida muito bem da família, e realmente é uma coisa que as pessoas ao nosso redor, elas conseguem observar, elas conseguem perceber, né? É esse cuidado que ele tem com a família dele. É um pai maravilhoso, excepcional para com as nossas filhas, né? Elas o admiram, amam demais.
E eu também, um marido maravilhoso. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família. O Ivan sempre foi muito presente em todos os momentos da nossa vida, né? Desde que quando nós casamos, ele sempre procurou estar presente, cuidar, zelar da nossa família. E principalmente, né, no momento difícil que eu passei, que foi do processo do tratamento médico do câncer de mama que eu enfrentei, que hoje, né, nós estamos aí na obra de Deus, por um propósito do Senhor, por tudo quanto a gente vivenciou. Eu agradeço a Deus porque durante todo esse processo, o Ivan esteve do meu lado, ele foi meu apoio, né, ele foi uma segurança, sempre presente. Eu lembro de todos o processo do tratamento ali, da quimioterapia, que eu precisava estar fazendo as sessões. Foram 1 ano de tratamento entre quimioterapia, radioterapia, e mesmo o Ivan trabalhando, ele sempre avisava no serviço, né? Tal dia, por momentos ali difíceis, eu ficava com medo, mas ele estava sempre ali, segurando a minha mão, dizendo que tudo ia dar certo, que Deus estava conosco, e orando, né, intercedendo, ficava ali em espírito, cantava baixinho, me dava força, ânimo, e passando por um momento difícil, né, de medo, de situação. Quem conhece ele, que sabe essa pessoa extrovertida e maravilhosa que ele é, nunca deixou o sorriso faltar no meu rosto, a alegria. Muitas das vezes as pessoas me olhavam e diziam: Ana, como que tu consegue passar por um momento tão difícil e estar sempre sorrindo? E graças a Deus, porque eu tenho essa pessoa maravilhosa ao meu lado, esse meu marido que cuida, que zela e que está sempre presente, né? Então eu agradeço a Deus por tudo, por ter o Ivan na minha vida, por ser o pai das minhas filhas, por ser o meu marido, por estar ao lado dele na obra de Deus, pastoreando a igreja, né? Vivenciando tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado, que são coisas lindas. Eu sei que tudo que o Senhor tem feito é porque o Senhor conhece realmente o coração dele, a humildade, a verdade que existe no coração dele. Essa pessoa que ele não é somente algo de aparência, ele realmente é verdadeiro, né? Um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, que procura fazer a obra de Deus, que procura zelar pela obra de Deus. Então eu tenho certeza que o Senhor tem muito ainda a fazer, que você, Ivan, vai chegar a lugares muito maiores, né? As promessas de Deus, muitas ainda vão se cumprir, vão se realizar, e eu me sinto alegre e feliz por poder estar ao teu lado, desfrutando das bênçãos de Deus, de tudo que o Senhor tem reservado para nós. Que o Senhor continue te abençoando, te usando, te capacitando, que o Senhor continue abençoando a nossa casa, nos usando na obra de Deus, porque o Senhor nos escolheu, né? Isso é um grande privilégio, um grande privilégio. Eu sei que o Senhor ama muito a nossa família e isso deixa o meu coração muito feliz, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Te amo, meu amor, que Deus te abençoe. Eu tenho muito orgulho mesmo de ser sua esposa, você sabe disso, porque eu procuro sempre dizer, né? Eu sempre estou falando pro Ivan o quanto eu admiro ele, o quanto ele é especial. Eu sempre procuro dizer, eu poderia falar que 1001 qualidades, né? Mas eu sempre falo isso para ele presencialmente, né? Então, que Deus te abençoe. Eu te amo muito, tenho muito orgulho da pessoa que você é, e eu louvo a Deus por poder estar ao teu lado nessa caminhada. Eu sei que muita coisa ainda boa tem por vir para nossa vida, para nossa família, para a tua vida, para o teu ministério. O Senhor honra, né, aqueles que são fiéis a Ele. Te amo, beijo, Deus abençoe. Oi, pai, a gente tá aqui pra gravar esse vídeo porque a gente te admira muito quem você é e a gente te ama. Você é um pai muito perfeito pra nós. Te amamos, pai. Beijo. Beijo. Ai, gente. Coisa linda, né? É impossível não se emocionar, né? É impossível não se emocionar. Bom, então fica aí esse carinho, pastor. Verdade, da né? sua A gente família. sente, né, o amor que as pessoas que conviveram com o irmão sentem, né? Pode expressar nesse vídeo, é maravilhoso. Então, o Senhor tem conseguido alcançar o seu objetivo, marcar as pessoas, né? As pessoas se lembrarem verdadeiramente de você. E mais uma vez, em nome de todo o vocal, nós queremos agradecer pelo Senhor ter aceitado esse convite e ter compartilhado a sua vida, ministério. E eu tenho certeza que isso vai contribuir para muitas vidas que vão ter acesso a esse vídeo.
Que o Senhor abençoe a todos e continue aí acompanhando, que teremos, né, outros episódios dessa série com homens e mulheres de Deus aqui. E com certeza o propósito é único, o Senhor edificar as nossas vidas e a sua vida também. Que Deus te abençoe e até a próxima. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.